Fala galera, sejam muito bem-vindos ao 7º episódio do podcast Escuta a Rua. Eu sou Eric Chaves. Eu sou Eduardo Martins, psicólogo no Centro Pop. O Escuta a Rua faz parte da Rua Paranoia, projeto que tem como objetivo visibilizar informações, pautas e direitos sociais da população em situação de rua. E o nosso tema de hoje é como reconstruir a vida. E para conversar conosco trouxemos o Thiago Schillenbeth, psicólogo do Centro Pop de Novo Hamburgo e que particularmente me atendeu inúmeras vezes também. Sejam muito bem-vindos e vamos às perguntas. Boa tarde, Thiago. Boa tarde. Tudo certo? Tudo bem. Vamos lá. A questão de número 1. Considerando que a superação da situação de rua é um desafio complexo e sem uma solução única, como podemos dividir esse processo em etapas para auxiliar alguém que quer mudar essa condição? E por onde começar? Bom, é realmente importante analisar, né, apesar de ser um clichê, tudo de fato a gente avalia caso a caso. A gente não pode dizer que existe algum tipo de silver bullet para resolver a questão, mas, enfim, enquanto psicólogo, eu acho que é sempre muito importante avaliar inicialmente a questão mental, né? Porque é muito difícil que a pessoa consiga fazer algum tipo de estruturação na sua vida se ela tem algum tipo de patologia grave, né? Pensando especialmente no Centro Pop, né, que tem muitas condições nesse sentido, né? Ou seja, quadros como esquizofrenia, transtorno por uso de substância, transtorno afetivo bipolar, transtorno depressivo maior, transtorno de personalidade, enfim, quadros bastante severos. Eu acho que se fôssemos fazer, digamos assim, um passo a passo, esse seria a primeira parte, a gente avaliar essa questão, né? Eu gosto de pensar, né, sem quebrar a questão do sigilo. Por exemplo, tinha um usuário que ele ficava caminhando assim indefinidamente pelas cidades, né? Sério? E ele não conseguia, mesmo tendo vontade de parar de caminhar, ele não conseguia. Andava 20, 30, 40 quilômetros diariamente. E ele já tinha literalmente cruzado o país. E ele não sabia o porquê disso, né? E aí, conversando com ele, né, apesar de não ser o nosso papel enquanto psicólogos no Centro Pop de fazer diagnóstico, me pareceu, né, numa avaliação preliminar, que ele poderia estar na fase maníaca do transtorno bipolar. Então, e ele chegava ao ponto dos pés sangrarem de tanto caminhar. Sim. E então a pessoa que não conhece nem o próprio funcionamento, né, é muito difícil ela conseguir, né, entender como é que a própria vida funciona. Sim. Porque a pessoa ela conhece apenas a sua estruturação mental. É difícil ela pensar como funcionaria a estruturação dos outros. Então, se tu falar com uma pessoa que, por exemplo, tem o transtorno depressivo, ela pode achar que todos no mundo também são assim, né? E uma vez que ela possa compreender que ela tem um quadro de saúde, né, que pode ser grave ou menos grave, né, mas geralmente no Centro Pop são quadros graves, né, com situações que envolvem abusos, envolvem perdas, falhas também dos serviços públicos. Daí a gente pode, uma vez que a pessoa consiga estabilizar o seu quadro de saúde mental, é relevante também, claro, como no âmbito da assistência, Sim. também que a gente consiga entender a realidade, né, de onde essa pessoa viveu, de onde essa pessoa vive. Entender se ela também, os processos de organização da vida dela, se, por exemplo, se ela possui renda, se ela trabalha, né? Mas mesmo esses processos, eles ficam muito prejudicados se a pessoa tem, por exemplo, uma patologia como o transtorno por uso de substância, né, que acaba comprometendo a renda, o estreitamento de repertório comportamental. E enquanto doença, ela é muito pesada, assim, porque eu gosto de usar muito uma analogia sobre o pote da vida, né, que a gente faz nas oficinas lá do Centro Pop. Sim. Que a pessoa ela é convidada a refletir sobre a sua vida, e muitas vezes a gente pede de 0 a 100%, né? A gente imagina um pote aqui. O que tem nesse pote da tua vida? E daí muitas vezes a pessoa fala, eu só tenho só a droga, né? E aí a pessoa ela entra no movimento de tentar parar com isso, né? No caso com a dependência química, né? Com o transtorno de uso de substância.
Só que daí o que acontece? Ela acaba se deparando com o vazio, né? Porque se 100% daquele pote ele está preenchido com a substância, se tu parar, né, de usar totalmente ela, o que vai acontecer? É o vazio. O teu pote da tua vida está vazio. E aí é justamente esse o trabalho que que a gente tem que tentar, digamos assim, fazer. Porque antes de uma doença grave ou de uma situação, o que tinha na tua vida? Ah, eu tinha, por exemplo, a família, eu tinha o trabalho, tinha algum tipo de espiritualidade, tinha o lazer, enfim, as coisas da vida que preenchem, né, Sim, cada um de nós. E aí a gente é convidado né, é um processo que a gente também não pode se excluir, né? exato. Mas também, quando a pessoa está num quadro grave assim, ela é convidada a perceber assim, o que poderia estar faltando na tua vida? Do que tu sente falta? Porque a situação da rua ela é muito excludente, ela acaba, por várias e várias situações, fazendo com que o quadro se agrave. E até para citar, né, como exemplo, uma vez em uma universidade, não me lembro se foi por um semestre ou por um ano, um professor que era acostumado a andar no campus, todo mundo identificava, conversava com ele, né? Puxava assunto, né? Batia papo. E aí o experimento foi o seguinte, a pessoa colocou a roupa, no caso, como se fosse da equipe de limpeza. Sim. E qual é que era o objetivo? Ver quantas pessoas conversariam com ele. E ao longo de todo o período, nenhuma pessoa conversou com ele. Uau. O que isso simboliza, né? Que dependendo do lugar onde a pessoa está, também existe, né, um preconceito da sociedade e estruturações que dificultam também uma reinserção. Que nem Sim. nesse caso, era uma pessoa que, digamos, era só um experimento. Sim, era só um experimento, ele só apenas trocou a roupa pra você ver como que as pessoas hoje em dia se preocupam mais com o externo do que com aquilo que a pessoa de fato é, né? E aí imagina se a pessoa já tem uma exclusão social, ela tem daqui a pouco, né, mais os seus problemas de saúde mental, ela não tem recursos financeiros. A rede do município também muitas vezes não auxilia nesse processo, né, da pessoa poder superar a situação de rua. Então é bem complicado estruturar assim Sim. para todo mundo uma mesma, digamos, um mesmo modo. Eu acho que é complicado a gente pensar em uma receita de bolo, um padrão, né? Mas é importante pensar o seguinte, poder mapear, caso a caso, as fragilidades e as potencialidades de cada usuário, né? Porque se o usuário ele tem como fragilidade o abuso de substâncias, né? Que a gente possa poder fazer os encaminhamentos devidos, né, para o serviço de referência, no caso aí o CAPS-AD. E quando o usuário tem, é importante também mapear as potencialidades, desejo de trabalho, a gente vai mapeando, né, as experiências profissionais, no que o sujeito já trabalhou, o que ele gosta, se ele tem um desejo de voltar ao mercado de trabalho, a gente vai apostando, construindo junto com o usuário. Acho importante, né, Thiago, poder pontuar isso. A gente não faz pelo usuário, mas sim junto. Todo o nosso, lá no Centropop, o plano de acompanhamento individualizado sempre construído, cada meta junto com o usuário, né? Isso é importante. E também a questão até de fazer alguns lutos, né? Daí a gente pode pensar como assim fazer o luto? Porque, na verdade, o luto, né, não envolve necessariamente apenas a morte de uma pessoa, mas às vezes pode envolver a morte de algo que seria precioso para a pessoa. Sim. E muitas vezes uma família ela é tão disfuncional, ela é tão complexa, tão complicada, que muitas vezes a pessoa, ou até um relacionamento abusivo, né? E às vezes, para a pessoa poder seguir adiante, é necessário que alguns lutos sejam elaborados. Exato. Né? Porque daqui a pouco, por exemplo, um companheiro, né, que bate na sua, né, no seu cônjuge, muitas vezes ele é um fator, né, de complicação para aquele quadro. E aí a pessoa também é convidada a rever a si mesma, né, a buscar construir processos de autoestima. E por isso que o Centro Pop, né, ele faz oficinas, né, principalmente aqui falando no âmbito da psicologia, né, a gente utiliza vários recursos, né. Desde fazer os grupos, né, ali que a gente, né, no caso eu faço 2 grupos, né, o colega aqui, o psicólogo Eduardo também, nesse sentido, né, sempre com o âmbito de cada um poder pensar na sua vida, né. Sim. E, Thiago, quais são os fatores de risco que interferem no processo de reorganização pessoal?
Bom, como fatores de risco, né? Se a gente pensar hoje na população em situação de rua, claro, a gente não tem esses dados, digamos, fechados assim exatamente, né? Mas fazendo uma estimativa por alto, a gente pode imaginar um quadro aí de 70% a 80% de pessoas com transtorno por uso de substância, né? Sim, Então, a droga hoje me parece ser um grande fator de risco, um fator que realmente acaba por desorganizar o usuário. exato. E aí a pessoa, seja ela usuária de substância ou já se constituindo no próprio transtorno, é algo que realmente é muito difícil. Sim, Muito difícil. E infelizmente, né, nas drogas, a oferta de qualquer tipo, né, seja crack, maconha, cocaína ou outras, infelizmente o acesso é muito facilitado. exato. E quando se trata de trabalho, é dificultado, né? Bem chato, na verdade, essa situação, né? Sim, a própria obtenção, por exemplo, a pessoa quer superar a situação de rua. E aí um dos documentos que se solicita é o comprovante, né, de onde a pessoa Sim, reside. E aí a pessoa muitas vezes utiliza o Centro Pop como endereço de referência, e aí já entra aquela questão que a gente comentou do preconceito, né? exato. Eu sei Então, porque eu já passei por isso. Eu então, tive que usar de, entre aspas, malandragem, pegar um endereço, uma conta de luz ou de água de uma casa aleatória e colocar ali no... E aí eu sim. consegui um trabalho, né? Mas havia posto tudo Centro Pop e infelizmente não deu certo. Tem É. também, da mesma forma, alguns também que eles ficam sem contato, né? Sem um celular, sem um meio de comunicação. E eu coloquei o número do Centro Pop. Também não deu certo. Fiquei procurando trabalho uma semana direto e nada apareceu. E eu troquei o número e o endereço, deu tudo certo. Sim. Né? Outros quadros de saúde mental, né? Que nem, por exemplo, a pessoa com um transtorno depressivo maior. Então, pela própria condição da doença, né? A pessoa tem anedonia, ou seja, ela não sente alegria com as coisas da vida. Sim, A avolia, ela não tem vontade de realizar as tarefas, né? A própria questão do sono que se prejudica, né? E aí tu ainda agrava com uma condição social, né? Que está em situação de rua. A própria questão da enchente, né? Até os fatores climáticos, né? A gente pode elencar também como fatores de risco. também. Enquanto também, porque eu trabalho no Centro Pop, e no Centro Pop existe um serviço especializado de abordagem social. Ou seja, nós vamos ao longo de vários bairros da cidade encontrando pessoas que muitas vezes até nem comparecem no Centro Pop. Sim. Que são a Então, sua maior parte, né? eu não posso, digamos, ainda estatisticamente dizer isso, né? Mas a gente está fazendo o levantamento. Por exemplo, estava fazendo isso, inclusive, hoje na parte da manhã. Até o momento, a equipe de abordagem já abordou 62 pessoas diferentes. Sim. Dessas 62 pessoas diferentes, 30, né, nunca haviam chegado ao Centro Pop. Uau. Ou seja, é um índice de quase 50%. E são pessoas, em algumas situações que o quadro mental é tão grave, como, por exemplo, esquizofrenia, que a pessoa não consegue se organizar nem para ir para a rede de saúde, né, pública e nem também para a rede de assistência social. Sim. Poxa vida. E nessa situação, de que maneira os vínculos afetivos contribuem nessa jornada da reconstrução? Pois então, né? É aquilo que a gente estava comentando dos lutos, né? Porque também sempre preservando o sigilo, né? Sim. Teve um caso de um usuário que ele comentou a seguinte situação, que ele tinha sua residência e tudo certo, só que ele tinha uma orientação homossexual, né? Sim. E após o falecimento da sua mãe, ele acabou ficando em situação de rua. Claro, também tem o uso concomitante de substância psicoativa. Mas ele falou que daquela família, a única pessoa que aceitava aquela condição era a sua mãe. Sim. E uma vez que ela veio a óbito, o que aconteceu? Toda a família rechaçou essa pessoa. Sim. Ou seja, às vezes os vínculos afetivos, eles podem ajudar, mas nesse caso, né, é um caso concreto de que muitas vezes é necessário ultrapassar essa condição. Porque uma vez que o preconceito não está na pessoa, ela está num terceiro, e esse terceiro a gente não tem controle sobre a maneira como ele pensa e como a maneira como ele sente, muitas vezes o que tu pode trabalhar com o usuário é ele entender que aquela família, né, sendo bem pragmático, talvez nunca aceite ele. Ou aceite daqui a 5 anos, 10 anos, mas não é porque existe uma agressividade por parte dessa família, ele não precisa transformar isso numa autoagressão também. Sim. Repetindo um padrão que muito provavelmente aconteceu ao longo de toda a vida.
Verdade. E que se concretizou, né, de forma brutal com a morte da mãe. Então, sim, os vínculos afetivos são importantes, tanto para ajudar, mas também podem acabar desestruturando. Sim. Só complementando, Thiago, a gente que trabalha cotidianamente com a população em situação de rua, a gente sabe a importância do que a gente chama de transferência, né? Dessa relação transferencial, né? Que esse vínculo, essa aposta, é toda essa carga, né, de emocional que os usuários acabam transferindo para nós, acabam criando toda uma relação de confiança com os profissionais que os atendem, né, todos os dias. Isso é muito importante, né, quando o usuário está passando por um momento de dificuldade, desespero, ou quando o usuário tem um momento assim, de tropeço, né, e aí se sente envergonhado. Ele acaba vendo nos trabalhadores do Centro Pop uma pessoa de confiança, como se fosse uma extensão da família, né? E isso é extremamente estruturante, porque faz com que o sujeito pense, olha, alguém se importa comigo. Faz com que ele se sinta alguém, não um ser estranho, Sim. só mais um no meio da terra. E aí, então, e justamente é muito importante, né, principalmente a gente, enquanto psicólogos, né, ter esse olhar inclusivo, né, humanista, e tratar todos com o máximo respeito, né, sempre tentando compreender a complexidade da situação. Sim. Né, e né, volto a reforçar que as oficinas também são um espaço para isso, para que a pessoa consiga se enxergar, né. E o interessante é que quando também existe esse trabalho em grupo, que muitas vezes a dificuldade de uma pessoa é a mesma dificuldade do outro. Sim. E aí a pessoa começa a ver a instilação da esperança, verificar que a situação dela não é a única no mundo e que as pessoas já daqui a pouco trazem, né, o testemunho. Não, eu já também superei a situação de rua, acabei retornando, mas eu estou de novo com a perspectiva de superar. Então é uma situação viável, né? Claro, não é simples. Sim. Eu até gosto de fazer uma analogia que a situação de rua é como se fosse, por exemplo, uma obesidade mórbida. A pessoa, por exemplo, chegou aos 300 quilos, né? Então, a pessoa, quando ela tem um quadro muito agravado, né, seja de saúde mental, né, na questão social, aquilo não se constitui de um dia para o outro, né, da mesma forma que a obesidade mórbida. Então, aquilo ali é o resultado de 5, de 10, de 15, de 20 anos, né, de vários problemas em vários contextos. E para a pessoa fazer o caminho, digamos, de volta, são ações em variados âmbitos. Na questão da educação, do tratamento de saúde mental, Sim. da criação de outros vínculos, né? Que nem esse usuário que a gente comentou, que ele praticamente, né, perdeu a família. Então ele tem que criar novos laços. E não é um processo simples, né? É dolorido. Se a gente se colocar no lugar do outro, né? Se a gente se visse na situação, né, daqui a pouco, sem emprego, com um quadro de saúde mental, né, bem difícil, e não pudesse contar com quase ninguém, ou absolutamente com ninguém, como é que seria a nossa vida, né? Poxa. E às vezes, daqui a pouco, também a própria questão da escolaridade, né? Que a pessoa, por N situações, teve uma escolaridade que hoje no mundo existe a concorrência do mercado de trabalho. Sim. Então mas enfim, a gente é parceiro para fazer o projeto com cada pessoa, né? E essa pessoa Sim. poder prosperar na sua vida, né? E seguindo o ramo da inclusão social, como a comunidade pode contribuir para que a inclusão social e auxiliar uma pessoa que está em vulnerabilidade social e quer construir sua vida? Eu acho que a primeira coisa, né, é não ter preconceito, né? A gente sabe de relatos de algumas cidades, né, que as pessoas, inclusive entre os vizinhos, eles se combinam para não falarem com as pessoas em situação de rua, para, né, desculpe o termo, mas para enxotar essas pessoas, né? Sim. Como se não fosse um ser humano, como se não tivesse sofrimento, né? Como se não tivesse necessidades, fome, sede. Exato. E desconhecendo que muitas vezes aquela pessoa ali está numa condição, né, que ela própria talvez estivesse muito pior se passasse por situações de abusos diversos, sexuais, físicos, né? Pessoas que desde muito cedo estiveram num contexto de abuso de substância, prostituição, enfim. E tentar enxergar, acho que esse seria, digamos assim, pensando numa receita de bolo, né?
Porque o poder público, né, ele geralmente ele faz aquilo que a população deseja. Então, se a população acaba desejando algo que não é muito humano, aquilo vai ter repercussão. Sim. Porque sabe que a tendência é algumas pessoas da comunidade desumanizarem a pessoa em situação de rua, né? Ver aquilo apenas como, né, um estereótipo, né, um fardo, alguém que atrapalha, interrompe a calçada. Importante aí qual o papel da comunidade, né? Me parece que também seria cobrar do poder público políticas realmente efetivas, que consigam ultrapassar o assistencialismo, sabe? Aquela vianda, aquela demanda imediata do dia. E, né, poder cobrar do poder público políticas públicas mais efetivas, né? Para tentar, para fazer com que aquela pessoa tenha condições de superar a situação de rua. Isso. Eu sempre gosto, assim, até para ficar bem concreto, assim, os casos, né? Eu falei do caso dessa pessoa que eu vou comentar agora, né? Obviamente também para preservar o sigilo eu vou chamar essa pessoa de João, né? A pessoa real já me autorizou a falar sobre isso. Eu comentei esses dias lá no Comem, que a gente estava fazendo um processo de capacitação. O João é um caso de pessoa que esteve em situação de rua, né? Não vou dizer, enfim, a cidade ou o local, mas enfim, ela já esteve em situação de rua. Só que antes de estar em situação de rua, como é que foi a história da vida do João? Então, né, contando um pouquinho. No caso, ele foi abandonado pela mãe num outro país, né, no país estrangeiro. Ao ser abandonado nesse país estrangeiro, ele foi criado literalmente no estábulo, como se fosse um animal. Se ele não trabalhasse, ele não ganhava alimento, né? Ele não era parte constituinte da família, ele era tratado de forma muito ruim, muito pejorativa, né? Esse país no qual ele estava tratava, além da questão da xenofobia por ser brasileiro, Sim. também como ele tinha a pele um pouco mais escurecida, também tinha apelidos, né, relacionados à cor da sua pele, né? A família levava os filhos, né, digamos, biológicos do casal de automóvel para a escola e ele ia a pé. E ao ir a pé para a escola, né, então já tinha uma alta carga de sofrimento. Sim. Daí um dia ele passou por um abuso sexual. Poxa vida. E aí, o que acontece? Ele já tinha, então, várias dores, digamos assim, né? Ele já tinha a dor de não ter um pai que gostasse dele, se importasse com ele, uma mãe que amasse ele. Ele tinha a questão do desprezo daquela comunidade, ele tinha a questão do preconceito contra a cor da sua pele, ele tinha aquilo que se materializou depois de um abuso, né? E aí, quando ele estava com uns 13 ou 14 anos, ele começou o uso de substância. E aí a gente começa a ver a escalada, né? Então a pessoa começou a usar, no caso, entorpecentes, né? Depois de um tempo ele começou a se envolver no crime. Ao se envolver no crime, ele começou a fazer tráfico internacional de drogas. Passou pelo sistema prisional, né? Também pela questão da sua sexualidade, né? Ele era heterossexual, mas tinha uma vida assim, digamos assim, que ele não se protegia, né? Ele acabou tendo a questão do HIV, né? Só que daí a gente vai ver, daí acabou também ficando em situação de rua. Só que daí se a gente começar a olhar para essa pessoa como sujeito, né? Olha quantas faltas essa pessoa teve ao longo da vida. Sim. E aí se a gente olhar, né, para essa pessoa, né, não como uma pessoa que está ali obstruindo a calçada, que está incomodando, né? Mas enxergá-la como um ser humano e que ela merece respeito e merece um tratamento adequado, né? Seja de saúde física, de saúde mental, né? Para que a gente consiga enxergar, não, são 200 pessoas em situação de rua, só como se fosse um número frio, sem história. Não, por trás de cada indivíduo tem uma história. E geralmente não é uma história feliz, né? Sim. E, sem dúvida, essa história que você contou tem bastante dores, né? E bastante frustrações. Seguindo nesse ramo também, como lidar com a frustração que pode surgir nesse processo de tentativa da superação da situação de rua? Justamente, né, hoje o nosso município, né, ele oferece uma estrutura chamada Centro Pop, né, que é justamente o local onde as pessoas em situação de rua têm esse amparo, né, seja para poder tomar o seu café, tomar o seu banho, né, mas muito além das necessidades fisiológicas, que obviamente são importantes, Sim. tem esse suporte, né, de psicólogos, de assistentes sociais, que estão ali para justamente fazer os encaminhamentos para que essa pessoa tenha uma maior possibilidade, né, Sim. de superar a situação de rua. Mas também, a gente também, enquanto, digamos, sociedade, a gente deveria priorizar, porque
Se a gente pegar, por exemplo, só aqui a região metropolitana, né, considerando Novo Hamburgo, se não me falha a memória, hoje só tem estruturação de Centro Pop em Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Canoas e Esteio, por exemplo, fecharam os seus centros pop. Sim. Então, ou seja, tu está diminuindo a oferta de serviço, sendo que, na realidade, isso é um fenômeno mundial, a população em situação de rua está aumentando. Então, a gente já vê que é algo, digamos, em termos de política pública, é algo incongruente. Sim. Porque, imagina, se tu tem mais pessoas com diabetes, daqui a pouco tu cortar as verbas para tratar diabetes. Não faz sentido. Se tu tem mais pessoas com HIV, tu cortar a verba para HIV. Sim. Não faz sentido. Então, e são problemas que não tem como empurrar para debaixo do tapete, né? Essas pessoas precisam de oportunidade de trabalho, elas precisam, enfim, das oportunidades, poder fazer um EJA, né? E também tentar proporcionar dentro da temporalidade das pessoas esse acesso. Porque muitas vezes, né, as pessoas chegam, seja no CAPS AD, e aí tu diz para a pessoa, não, tá marcado, o teu atendimento é daqui a 7 dias. Só que durante 7 dias a pessoa não tem um lar para retornar. É. Ela Até a pessoa criar um ânimo para se conter, né? Conter as suas vontades para chegar no determinado dia, tem muita água para rolar, né? Até porque ela não tem uma família que possa Exato. dar um suporte para esperar uma semana para poder orientar o uso de alguma medicação que possa segurar essa pessoa, né? Exato. E aí a própria questão, né, como a pessoa não tem residência, daí ela daqui a pouco tem um transtorno, por exemplo, de ansiedade generalizada. Daí tem que tomar um remédio, que a gente sabe que o efeito é, por exemplo, produzir sono, só que daí a pessoa está exposta à violência da rua. Isso, é muito mais vulnerável. Exatamente. É. E isso faz com que a pessoa desenvolva uma resistência muito maior ao usar as medicações, principalmente à noite. Isso. E aí a gente pode pensar em alternativas, por exemplo, uma unidade de acolhimento, né? E daí a gente tem que ver, mas será que as vagas que a gente oferece no município para N contexto, será que é suficiente? Será que os instrumentos existentes na cidade, que, né, enfim, eles são suficientes, são adequados, não deveriam existir outros instrumentos, né? Daí são perguntas que o poder público, né, tecnicamente tem que avaliar e fazer cálculos, né? Porque tudo, na verdade, são cálculos, né? A gente, por exemplo, se a gente vê que, por exemplo, se tiver 1.000 pessoas com HIV na cidade de Novo Hamburgo, a gente tem que prover médicos, enfermeiros, enfim, digamos, algo adequado para dar conta desse número. E aí a gente também, inclusive isso é importante, né? A gente está fazendo, enquanto equipe de abordagem social, a gente está fazendo esse trabalho de quantificar quantas pessoas em situação de rua tem na cidade de Novo Hamburgo. A gente já conseguiu mapear os bairros Santo Afonso, Industrial, Liberdade e tem mais um que eu estou me esquecendo. Mas enfim, a gente já mapeou 3 ou 4 bairros. Nesse momento, inclusive, a equipe, né, hoje eu não estou lá, né, porque estou aqui no podcast, mas nesse momento está sendo feito abordagem no bairro Canudos, né? E assim nós vamos ir até termos um número final. E esse número poderá embasar políticas públicas, né? Sim. A gente entra nessa questão das lacunas das políticas públicas, né? Agora, Thiago, eu queria ver uma questão. A gente lida com a situação de rua, que é algo que produz intenso sofrimento. E aí, os processos de organização, o usuário tenta, geralmente ele faz os auto-boicotes, né? O usuário começa todo um processo de organização, e aí se desorganiza e sofre, etc, etc. Então a gente presencia isso frequentemente lá no Centro Pop. Mas tem uma questão que é o seguinte, como que a rede intersetorial, né, não só assistência, mas saúde, educação, principalmente assistência à saúde, saúde mental, como que a rede intersetorial, em que medida essa rede está preparada para dar conta das situações extremas, né? Das situações de crise, como, por exemplo, o risco de tentativa, os riscos de suicídio, quando um usuário chega com ideação suicida, né, no Centro Pop, ou quando a própria abordagem social identifica uma ideação suicida, né? Em que maneira a rede intersetorial está preparada para atender essa situação extrema? Boa pergunta.
Eu entendo, né, enquanto profissional de psicologia, né, todos nós fazemos o juramento, né, de sempre tentar preservar, né, o outro ser humano, para que ele possa, né, enfim, possa viver, que é justamente um dos poucos casos que a gente pode quebrar o sigilo, né, que é quando existe, né, o risco da pessoa tirar a própria vida. E nesses casos é extremamente importante que seja possível realizar o manejo, né, principalmente nós, psicólogos, né. Não importa o local onde estejamos, né, para que a gente possa cumprir o nosso juramento, né, enquanto formados já. E também sobre a questão do auto-boicote, né, aí é justamente, claro, existem várias linhas, né, de trabalho na psicologia, né, tem a psicanálise, tem a minha teoria que eu sigo, que é a teoria cognitivo-comportamental, e eu acho que é extremamente relevante, né, que o sujeito ele consiga perceber algo, né? Porque são os ciclos, né? Porque a partir de um momento que algo se repete, a gente pode já analisar com mais, digamos, com mais carinho, com mais atenção esse contexto. Por exemplo, né? Se a gente pegar essa sala aqui onde nós estamos agora, se daqui a pouco queimar uma lâmpada, ok, queimou a lâmpada, eu vou lá e troco. Tá funcionando? Tá ok. Semana que vem queima de novo. Tá, bom, trocamos mais uma vez. Daqui a pouco, na outra semana, queima de novo. E na outra semana, queima de novo. Daí a gente já começa a ficar meio assim, pô, mas eu estou resolvendo o problema trocando a lâmpada uma vez por semana? A gente já começa a perceber que, na verdade, não, a gente está apenas remediando, né? Então, o que isso quer dizer? Que muitas vezes os problemas têm uma causa mais profunda. Nesse exemplo da sala e da lâmpada que queima, a gente pode pensar num problema elétrico, seja de fiação, seja no quadro de distribuição, enfim, pode ser várias situações. Psiquicamente também, o sujeito, muitas vezes ele produz auto-boicote por quê, né? Claro, não existem respostas únicas para absolutamente nada na psicologia. Mas uma coisa que eu sempre gosto de fazer com que todos nós possamos refletir, uma vez que eu estou chegando ali bem perto do sucesso, né? Estou me aproximando dele. E quando eu estou chegando ali, daqui a pouco eu me boicoto, né? Aí eu faço sempre um convite, né, para reflexão. Quem sou eu, né? Será que eu sou um sujeito que merece algo de bom? Porque com o passar do tempo, né, uma vez que desde a infância nós somos seres internalizantes, né? O que isso significa? A gente aprende coisas do mundo. A gente aprende quem nós somos, quem os outros são, qual é o nosso futuro, qual é o nosso lugar. E se nesse processo de aprender quem nós somos, a gente começa a pensar que, bom, talvez eu não tenha jeito enquanto pessoa, né? Talvez eu seja uma pessoa que não mereça coisas boas, né? Porque se a gente fazer agora o seguinte raciocínio, tá? Tem uma pessoa ali na rua, né, que supostamente está fazendo algo de ruim para a sociedade. Uma pessoa que rouba, que mata. E se a gente perguntar, tu quer ajudar essa pessoa? Né, a gente vai dizer, não, uma pessoa é uma pessoa ruim, né? Porque ela não merece ajuda, né? Só para facilitar o raciocínio. Só que aqui está o problema, né? A gente faz o juízo de valor sobre terceiros e a gente não quer ajudar a pessoa que a gente entenda que não merece ajuda. Só que muitas vezes a gente entende que nós somos essas pessoas. Sim. Que nós não merecemos ajuda, que nós não merecemos consideração, que nós não merecemos respeito. E aí, nesse momento, a gente começa a entender o porquê dos boicotes na vida. Seja numa amizade, seja num relacionamento, seja ele qual for, profissional, um relacionamento, enfim, afetivo, qualquer relacionamento que a gente possa conceber. E aí o ser humano, né, justamente se ele não conhece a si mesmo, né, inclusive uma das oficinas que a gente tem da oficina Conhece a Ti Mesmo. Se a pessoa não conhece a si mesma, ela vai repetir porque é estrutural, né? Se tu não resolver o problema maior, que é da estrutura, os sintomas vão continuar se repetindo. É que nem, por exemplo, se tu tiver um pé de laranja, a cada X meses tu vai ter laranja. Exato. Entendeu? É uma coisa assim, bastante óbvia. Só que, né, enquanto a gente estuda as teorias na psicologia, a gente percebe que a maioria das coisas são inconscientes. Inconscientes em que sentido, né? Inconscientes no âmbito da cognição, do pensamento. A pessoa não se dá conta do seu funcionamento. Às vezes um funcionamento que é extremamente prejudicial para si, às vezes é extremamente prejudicial para outros, né? E a pessoa realmente não se dá conta. E onde que vai desaguar essa dificuldade? Seja numa situação de rua, seja num tratamento para transtorno por uso de substância, enfim, nos diversos quadros de saúde mental que a gente pode pensar.
Se a pessoa, por exemplo, pensa que todo mundo no mundo quer lhe prejudicar, que as pessoas tendo a menor, sabe, a menor brecha vão fazer algo de ruim, né? Se a pessoa pensa e acredita 100% nisso, né? Eu estou falando sempre pelo viés da teoria cognitivo-comportamental. Porque o pensamento, né, a maneira como a gente vê o mundo, ela estrutura os comportamentos. Verdade. E olhando nesse âmbito, por exemplo, a pessoa pode desenvolver o transtorno da personalidade paranoide, né? Se a pessoa, por exemplo, acredita que ela é, digamos, eu sou um coitado, eu não sou ninguém, eu não tenho futuro, né? Os outros não vão me ajudar. Ou seja, já é uma maneira de pensar, né, segundo Aaron Beck, né, que é a tríade cognitiva. Ou seja, a pessoa ela pensa mal a respeito de si mesma, dos outros, né, e do mundo e do futuro. E aí, por exemplo, tu pode pensar num quadro de depressão, transtorno depressivo maior. Então, se a pessoa ela não consegue perceber qual é a forma que ela pensa, vai ser muito difícil com que ela quebre algumas situações da sua vida. E isso não apenas para as pessoas em situação de rua, mas para qualquer pessoa na humanidade. Sim. Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas essa pergunta tu já respondeu ela sem que tu saiba, né? Que fala sobre de que maneira uma pessoa em situação pode ter um lazer. E o Centro Pop também oferece esse tipo de lazer. A exemplo, as oficinas, que eu particularmente participei de todas. Mas eu acho interessante isso, porque a vida da pessoa em situação de rua... Assim, a pessoa em situação de rua ela não é, exclusividade do Centro Pop. Se ela demanda um atendimento em saúde, ela tem que procurar a unidade básica de saúde, ou consultório na rua, ou, se for uma situação de urgência, a UPA, o hospital. Se ela precisa de escola, não tem que ter uma turma de ensino de EJA no Centro Pop. Ela precisa acessar a rede de educação, né? Mesma coisa o lazer. O lazer, as oficinas que o Centro Pop oferece aos seus usuários, né? Essas oficinas são importantes, estruturantes, mas o lazer ultrapassa isso, né? A pessoa em situação de rua ela também tem direito a usufruir das praças, de todos os projetos da Secretaria de Cultura, enfim, ela também precisa acessar a cidade, né? Mas eu queria que tu falasse um pouco isso, né, Eric? Assim, que o Thiago falasse sobre a importância do lazer na saúde mental da população em situação de rua. Por exemplo, né, se a pessoa gosta de ler, por exemplo, né, ela poderia ir na biblioteca pública. Eu já fui, me estressei com a mulher. E aí justamente, aí é um trabalho que, enquanto sociedade, a gente tem que tentar receber bem as pessoas, né? Seja a condição em que elas estiverem, porque a pessoa não é um cidadão de segunda classe porque está na situação de rua. Ela é um cidadão. Então ela tem direito a ir na biblioteca, ela tem direito a ir no telecentro, por exemplo, fazer navegação na internet, né? E aí, novamente, a gente faz as políticas públicas, né? Será que a quantidade de telecentros, de bibliotecas, de praças, né? Tudo isso são cálculos, né? Se a gente pegar, por exemplo, a cidade aqui do lado, que é Campo Bom, toda a cidade ela é envolta, né? Vários e vários parques. Sim. Então é muito fácil tu achar um campo de futebol, tu achar um local onde tu possa andar de bicicleta. Aí, claro, daí são questões do poder público, né? Que podem auxiliar não só a população em situação de rua, mas, enfim, a população no geral, né? Sim. E aí, claro, e daí, obviamente, né, o servidor público, né, que está nesse espaço, ele tem que tratar com cordialidade, civilidade todas as pessoas, né? Não oferecer nenhum tipo de exclusão, né? Sim, eu particularmente não... Eu não ficava muito nas praças, né? Eu ficava mais na de Melo ali, que tem a pista de skate, tem bastante contato com a natureza, escadarias, né? Eu andava mais sozinho. O dia que eu fui, inclusive, na biblioteca, eu me estressei porque eu não pude fazer minha ficha para mim fazer um cartãozinho para poder retirar os livros. Daí eu só podia pegar os que eram para doação, só que não tinha o que eu queria estava lá e ainda tá lá. Mas enfim. E não faz sentido, porque se... E né? faz parte do serviço, de um dos Sim. serviços públicos, né? Se a premissa é que um cidadão pode retirar livros, né? Qualquer cidadão pode retirar Exato. livros. Não tem que ter discriminação. E ela disse que o endereço do Centro Pop não era aceitável. Deu, como assim, cara?
poxa, eu só quero ler. Daí eu vi que eu ia me incomodar e eu, tá, ok, então. Fui lá e escolhi 2 livros. Inclusive, esses 2 livros eu comecei a ler, eu não gostei. Eles são muito ruins. Estão lá em casa guardados. Mas, enfim. Qual a relevância da espiritualidade como um apoio em momentos desafiadores, como a citação de rua? E como trabalhar com a espiritualidade de forma inclusiva e respeitosa, considerando a diversidade de crenças? Bom, Essa pergunta foi muito boa, gostei. bom, aí é um âmbito bastante subjetivo, né? Sim, Ou seja, né, porque tem várias religiões, né? A gente tem, por exemplo, católicos, luteranos, espíritas, enfim, tem uma infinidade de religiões. Mas pelo pouco que eu conheço de cada uma delas, né, geralmente todas elas pregam o respeito, né? Elas pregam o amor a si e ao próximo, né? Então, enquanto sociedade, né, se a gente praticasse de fato, né, esses princípios, né, provavelmente a gente teria uma sociedade melhor, né? verdade. Porque olhando, né, pelo lado, né, dos 10 mandamentos, né, do cristianismo, né, tem várias questões ali, por exemplo, né, que a gente deve sempre, por exemplo, se a gente pensar de novo no âmbito público, né, a questão de não roubar, né, se não houvesse tanto roubo de dinheiro, né, em qual sociedade que a gente viveria, né? Pois é. Imagina a fartura que a gente teria, né? Sem dúvida alguma, seríamos fartos. Uma vez, se eu não me engano, eu vi uma pesquisa que, se eu não me engano, era 25% de tudo que existia no Brasil era desviado. Então, se a gente pensar numa fábrica de TVs, né? Tu imagina, tu produziu 4 TVs, uma desaparece. Como assim? Então, tu imagina, é muito difícil, né? Alguma coisa dar certo com tanto desvio, né? E essa questão de auxiliar, né? Eu entendo que justamente pode ser um suporte, porque a pessoa, porque não tanto porque independentemente da linha que a pessoa escolha religiosa, eu acho que importante são a questão dos valores, né? Sim, Porque o que são é fundamentais. o que é um valor? Todos somos iguais, por exemplo. Geralmente, até onde eu conheço, todas as religiões pregam isso. Se tu acredita que de fato todas as pessoas são iguais, tu não tem uma premissa para tu poder discriminar alguém. Exato. Seja por cor de pele, por orientação sexual, por ideologia político-partidária, enfim, todos somos iguais. Exato. Então, não deveria categorizar os sujeitos, né? Então, esse é um valor, acho que é importante na sociedade atual, né? A própria questão, às vezes, enfim, a gente pode pensar, por exemplo, né, a questão do não roubar, não dar falso testemunho, que é uma coisa que, infelizmente, tem muita questão das fake news, né? Dos boatos. E daí, se a gente pensar em cada situação ruim que a gente tem na sociedade, a gente fazendo um processo reverso, a gente vai verificar que algum valor está em falta. Por exemplo, se a gente pensar no Rio de Janeiro, ou em qualquer outra cidade, daqui a pouco dá uma tormenta, né? Um temporal muito forte. Primeira coisa que geralmente acontece é o destelhamento das casas. Sim. Geralmente falta o acesso à água. E aí o que a gente verifica muitas vezes, né? A gente verifica que a lona que custava R$30, daqui a pouco, né, deu o problema, não, agora é R$100. A garrafinha d'água que era R$2,50 sobe para R$10. Pois é. Ou seja, é a pessoa se aproveitando de uma situação de dificuldade do outro para tirar proveito disso. Exato. É uma situação que, enfim, tu tá. Qual é o teu valor? É o ganho máximo. É tu querer explorar o outro, né? E até eu falei também um pouco disso lá no Comem, que a gente sabe que muitas vezes as pessoas sabem, né, quem vende a droga, o que vai acontecer com aquela pessoa, na grande maioria das vezes. Sabe que o oferecimento da substância, muitas vezes vai fazer com que aquela pessoa perca o seu trabalho, perca o seu estudo, perca a sua família, os seus bens, ou seja, vai perder tudo. E mesmo assim, sabendo que ela vai construir a prosperidade dela em cima da ruína do outro, ela faz. Ou seja, qual é o valor que essa pessoa... será que ela pensa de fato no outro? Ou ela pensa única e exclusivamente no seu bem-estar? Então, acho que nesse sentido dos valores, né, vinculando ao tema da espiritualidade, Sim. eu acho que cada um, né, e a gente como sociedade deveria pensar, né, que valores Sim. que a gente está utilizando no dia a dia e os valores que a gente passa adiante, né,
conforme o nosso exemplo, né? Sim. Porque também não é uma coisa só de falar, né? Sim, é uma coisa bem... Prática de fazer. prática. Que não adianta eu ficar aqui também falando um monte de coisa bonita, daí eu chego ali na rua, eu boto meu carro na vaga do idoso. Daí não, né? Daí, entendeu? E por isso que eu digo, e na sociedade a gente vê muito isso, que tem muito Verdade. discurso, às vezes interessante, mas as práticas não são Sim, reais, eu não acho são que boas, são reprováveis. né? Mas, Thiago, muito obrigado pela tua participação nesse programa. Para Obrigado. quem não sabe, o Dudu e o Thiago, eram meus psicólogos, né? Eles me auxiliaram bastante, me ouviram, né? Me viram, ouviram as minhas lamúrias, né? Muito obrigado por vocês, né? Se hoje eu tô aqui, Ok. é porque vocês me ajudaram. A produção deste podcast é feita pelos participantes das oficinas de comunicação e psicologia do projeto de extensão da Rua Paranoia, da Universidade Fevale, em parceria com o Centro Pop. Para saber mais, acesse o nosso Instagram, @da Rua Paranoia e @Projetos Sociais Fevale. Até mais!